Alguns vilões querem dominar o mundo, outros querem dinheiro e alguns só querem ver o circo pegar fogo, de preferência com você dentro. Far Cry 3 é um jogo de 2012 que começa com um passeio tranquilo de férias numa ilha paradisíaca e termina com você, o Jason Brody, virando basicamente o John Wick índio. A história começa com Jason e os amigos vivendo a vida de férias, pulando de paraquedas, bebendo, tirando fotinha pro Instagram, até que eles pousam no pior ponto turístico possível, as Ilhas Rock. E aí entra o problema. Esse pedaço de paraíso é controlado por piratas, traficantes e principalmente um cara chamado Vaz Montenegro. E aqui eu já vou falar, você provavelmente nem teria clicado nesse vídeo se não fosse por causa desse personagem. O Vaz não é só o vilão principal do começo do jogo, ele é o caos em forma humana. Ele tem um carisma absurdo, mas também é completamente imprevisível. Uma hora ele tá rindo de você, na outra ele tá te afogando amarrado numa pedra. Tem momentos que ele parece que gosta de brincar com você, uma parada bem Batman e Coringa. Mas diferente do Coringa, ele parece ter alguns momentos de, entre muitas aspas, lucidez, que ele parece te odiar completamente. Ele fala como se estivesse no controle absoluto da situação, porque, bom, ele tá. E aí que começa o grande segredo de como Far Cry 3 constrói um vilão tão memorável. Ele não é apenas o maluco do jogo, ele é um maluco que tá vencendo. A maioria dos jogos te coloca contra um vilão que, cedo ou tarde, você começa a superar. Mas em Far Cry 3, durante boa parte do tempo, você é um brinquedo nas mãos do Vaz. A primeira vez que você encontra ele, você tá preso, é humilhado e quase morto. E você escapa? Sim, mas porque ele meio que deixou. A segunda vez, ele te captura de novo, te ameaça de novo, dessa vez não só você, mas os seus amigos também. E claro, quase te mata de novo. E esse ciclo se repete várias e várias vezes. E não é só nas cutscenes, a própria gameplay trabalha para te fazer sentir vulnerável. No início do jogo, o Jason não é um soldado treinado, ele é só um turista, um cara que nunca matou nem fez mal a ninguém, que segura a arma como se fosse um extintor de incêndio. Você atira mal, se esconde mal, enquanto isso, o Vaz faz tudo isso bem, ele parece onipresente. O jogo te coloca num papel de presa, algo que você não tá acostumado jogando videogame. Aqui é o vilão que sempre tá dando um jeito de vencer no final. E o pior, sem te dar nenhuma chance, porque as aparições do Vaz e essas derrotas são scriptadas. Você se sente, de certa forma, até injustiçado pelo próprio jogo, por ter um arrombado maluco te caçando e você não tem chance de jogar para se defender. Você só pode assistir, e boa parte do impacto do Vaz vem do fato de que ele é incrivelmente divertido de assistir. Ele fala com uma energia, é uma mistura de humor, com ameaças e uns devaneios filosóficos e é claro que a gente ia chegar aqui, né? A definição de insanidade. Did I ever tell you the definition of insanity? A cena mais famosa desse jogo é quando Vaz, em um dos seus devaneios filosóficos, explica a definição de insanidade. Fazer a mesma coisa várias vezes, esperando resultados diferentes. Essa frase se tornou um meme, mas dentro do contexto do jogo, ela é quase um resumo da sua relação com ele. Todas as vezes você faz tudo certo, chega mais longe, e entra uma cutscene e o Vaz tá lá estragando tudo, sem você poder fazer nada. Ao mesmo tempo, o Vaz tá capturando você seguidas vezes e você sempre escapa. O jogo tá chamando vocês dois de loucos nesse momento. E é claro, com uma interpretação e uma direção muito fodas que tornaram essa cena tão lembrada. O jogo quer que você admire a performance dele, para depois te lembrar brutalmente do que ele é capaz de fazer. Far Cry te dá todos os motivos para odiar o Vaz. Ele é um vilão roubado e injusto que você não tem oportunidade de lutar contra. Ao mesmo tempo que ele te despreza e fica dando discursinho toda vez que captura você. Mas ele é tão carismático e tem tanto em comum com o seu personagem que essa confusão de ame ou odeie faz esse careca ser tão lembrado. E quando finalmente chega a hora de enfrentar o Vaz, o jogo não te entrega um combate padrão. É uma luta mais psicológica e simbólica, cheia de alucinações e umas imagens. E isso reforça a ideia de que ele não era só um inimigo físico,
ele era um inimigo seu com a sua própria cabeça. Vencer o Vaz é mais um momento de alívio do que de vitória. Você sente que você escapou do pesadelo, mas também percebe que de alguma forma vai sentir falta daquele caos. As boss fights serem em forma de sonho são um padrão em Far Cry. Em alguns momentos elas são só absurdas, como aquela última luta do jogo que é impossível enxergar um cenário que você tenha saído dessa situação, mas na luta do Vaz em específico funciona muito bem. Ele é o cara mais detestável desse jogo e você não tem a chance de lutar contra ele nenhuma vez. O jogo sempre coloca você perdendo e até quando você ganha dele, na verdade você perdeu, a sua vitória não parece real, ela não é satisfatória. Você derrota ele em outro plano, sem saber o que aconteceu de verdade. Parece que você só venceu porque você tinha que vencer para o jogo continuar. A sua história com o Vaz acaba sem você nunca ter tido a chance de derrotar ele de verdade. Você só fez a mesma coisa, repetidas e repetidas vezes, esperando um resultado diferente. E bizarramente, uma hora teve, mas não era desse jeito que você queria. Far Cry 3 fez algo que muitos jogos tentam e poucos conseguem: criar um vilão que domina a história não pelo tamanho da arma, mas pela força da presença dele. O Vaz não precisava de superpoderes, de um exército enorme, de uma luta épica. Ele só precisava de tempo de tela, um monólogo esquisito, um discurso sobre a insanidade. No fim, a gente aprende que um bom vilão não é só aquele que você odeia derrotar, é aquele que você quase que não quer derrotar, porque sabe que quando ele se for, o jogo nunca vai ser o mesmo. É louco como a Ubisoft consegue ser uma empresa tão medíocre e acomodada em muitos dos lançamentos deles, ao mesmo tempo que é tão genial em alguns títulos como esse aqui. O Vaz é uma aula de como fazer um bom vilão. Ele é imponente, ele é injusto, ele não joga limpo, ele tem personalidade, tem ótimas cenas, tem os motivos dele pra fazer o que ele faz, e a cada aparição dele, ele consegue fazer você odiar ele um pouco mais e gostar dele um pouco mais. Porque a cada uma dessas aparições, você vê que o seu personagem tá cada vez mais parecido com ele. São muitas camadas e não existe uma fórmula secreta pra fazer um personagem, mas definitivamente o Vaz deixa muitas lições sobre como criar um vilão. Salve rapaziada, tudo bom? Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal, eu espero que você tenha gostado. Sim, eu passei umas 2 semanas aí sem postar, eu tive que tirar o siso e eu tive alguns outros problemas, não consegui gravar, mas agora eu vou voltar com as postagens semanais, porém eu acho que eu só vou postar um vídeo por semana, porque como eu já falei em alguns vídeos aqui, caso você acompanhe todos, eu trabalho durante o dia e estudo à noite, então eu tenho pouquíssimo tempo. Eu comecei o canal e comecei a fazer muitos vídeos na época que eu tava de férias, então eu tinha bastante tempo para me dedicar nisso. Agora eu vou começar a fazer um vídeo por semana, provavelmente na segunda-feira, e não vai ter o vídeo de quinta. E é óbvio que por conta disso eu vou tentar trazer uns vídeos um pouco mais longos e um pouco mais elaborados. Mas esse tempo foi bom, esse tempo de uma semana foi bom de qualquer forma, para eu pensar um pouco e para eu voltar um pouco com o que esse canal começou. Esse canal não foi criado para ser um canal de história, mas sim um canal de opiniões sobre jogos que eu gosto e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. E eu sinto que quando as minhas aulas voltaram, pela falta de tempo, eu comecei a fazer um conteúdo, entre aspas, fácil, porque eu não tinha que pensar e escrever, eu só tinha que replicar, e começar a falar muito de histórias e só contar essas coisas. Então, por esse motivo, vou voltar um pouco ao conteúdo que começou esse canal e tentar retomar essa essência aí. É claro, ainda vão ter muitos vídeos de Dark Souls, porém na pegada que eu julgo mais adequada para o que eu quero fazer. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, seu comentário, me ajuda demais. Se inscreve por aqui se você gostou do conteúdo e é novo por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e até!